Oi, pessoal, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás. Nessa aula de Teoria de Relações Internacionais 1, a gente vai ver o realismo neoclássico. Tá? O realismo neoclássico, como o próprio nome indica, ele vai acabar misturando aquilo que a gente entende por neorrealismo, ou seja, realismo estrutural, aquilo que surgiu lá nos anos 1960, 1970, e vai misturar isso com a perspectiva do realismo clássico, aquela perspectiva que surgiu ali nos anos 1930, 1940, 1950, tá? Então, de novo, a gente vai misturar então o realismo neoclássico, vai misturar as perspectivas estruturais do Kenneth Waltz e do John Mearsheimer com as perspectivas de inner politics, que a gente pode dizer, umas perspectivas que consideram dentro do Estado, dentro da natureza humana, dentro da organização interna dos Estados, o comportamento dos Estados, assim como o Edward Carr, ou se não, o Hans Morgenthau analisaram, né? Então, o realismo neoclássico, ele pode ser, a gente pode dizer que ele foi originado pelo Robert Jervis nos anos 1970, a partir de uma obra que ele escreveu em 1976, que é chamada Perceptions and Misperceptions in International Politics, ou seja, ele considera que a percepção e as percepções equivocadas, errôneas, incorretas, né, de atores, de pessoas mesmo, de formuladores de política externa, de chefes de Estado, acaba influenciando o comportamento internacional dos Estados, né? Então, nisso, eles diferem, o Robert Jervis, ele difere da perspectiva estrutural do neorrealismo, né, do Waltz e do Mearsheimer. O Gideon Rose, que é outro expoente dessa perspectiva do realismo neoclássico, bolou esse conceito, né, realismo neoclássico, para dar a entender essa ideia de que essa teoria de relações internacionais mistura essas duas correntes, né? Dentro do tronco realista, você tem ali então um debate interno, né? O William Walford também participa desse debate como um dos expoentes do realismo neoclássico, e também o Farid Zakaria, né? Tem outros autores que também, né, são considerados realistas neoclássicos. Eu só estou colocando alguns para mencionar, né? Agora, da mesma forma como a gente faz em outras teorias de relações internacionais, a gente pode dizer que existem algumas premissas, né, relativas a atores e algumas premissas relativas a sistema, a partir das quais essa perspectiva teórica erige ali descrições e explicações para o comportamento internacional dos Estados, para o comportamento internacional, para as interações entre os atores, né? Em relação a essa parte de estados ou atores internacionais, nisso o tronco realista é uníssono, ou seja, os estados são os únicos atores internacionais. Isso vai ser uma premissa comum lá do realismo clássico, lá do neorrealismo, e também vai estar dentro do realismo neoclássico. O segundo ponto é o que? O sistema internacional é anárquico e ele induz ao conflito, tá? Então, o sistema internacional se refere, como a gente sabe, à ausência de um governo mundial, né, à ausência de uma autoridade acima dos estados para determinar o que é certo, o que é errado, o que vai fazer, o que se faz na política internacional, né? Quem tem legitimidade para decretar uma guerra ou não, enfim, isso daí depende de cada estado. Não existe um governo mundial que intermedie ou regule as relações entre os estados. Então, de fato, nessa estrutura você tem uma indução ao conflito, né? Da mesma forma como o Kenneth Waltz vê o mundo, em que o sistema internacional, a gente pode dizer que ele é marcado pela existência de uma estrutura internacional em abstrato, que é concebida em termos de três variáveis. Primeiro, o princípio ordenador, que é o sistema anárquico, o princípio da anarquia internacional, é o princípio ordenador da política internacional, e ainda é, pelo menos, desde 1648, é assim. Segundo ponto é que as unidades políticas que são parte desse sistema, ou seja, os estados,
eles não têm uma diferença entre si em termos de funções. Cada estado cuida do seu próprio território, gere a sua própria população, cuida das políticas públicas, tipo educação, saúde, políticas de defesa, políticas de segurança nacional, né? Cuida de tudo, e cada estado tem as mesmas funções, né? O Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, a China, todos os estados, cada um tem as mesmas funções, não existe uma diferenciação funcional, e isso por si só também gera um incentivo estrutural para o conflito entre os estados. E o terceiro elemento de Waltz, na maneira como ele descreve a estrutura internacional, que é considerada pelos autores realistas neoclássicos, o terceiro elemento é a configuração de poder, ou a distribuição de capacidades entre os estados, entre as potências, né? A configuração diz respeito à hierarquia de poder que existe na política internacional, ou seja, cada potência tem um nível de poder e esse nível de poder a diferencia das demais. Os estados são caracterizados principalmente pelo fato de que uns são mais poderosos do que os outros, por diferentes motivos, mas os estados que estão considerados na ponta, as grandes potências, têm um poder baseado na sua, um equilíbrio aí entre os seus fatores de poder de demografia, o tamanho da população, o tamanho do seu território, o tamanho da sua economia, seu poder industrial e o poder militar, naturalmente, exército, marinha, aeronáutica, né? Então, cada estado, cada potência tem um nível de poder e, nesse sentido, você tem uma hierarquia de poder, né? Alguns estados estão lá no topo, no nosso caso, a gente pode dizer que militarmente os Estados Unidos, no contexto contemporâneo, é a maior potência militar, né? a maior grande potência, mas existem outras grandes potências, como a Rússia, como a China, como a Índia, a França, o Reino Unido, a Alemanha, etc. Né? Tem outras grandes potências também, a gente pode dizer que tem toda uma discussão, assim, mas assim, se a Coreia do Sul é uma potência média, uma grande potência, se o Japão é uma potência média, uma grande potência, enfim, isso daí vai variar, mas e é justamente esse ponto. O comportamento internacional dos estados para o neorrealismo, a perspectiva estrutural, para eles, o Estado é um ator racional que calcula meio que automaticamente a sua posição na hierarquia de poder e, a partir disso, atua. Eles não diferenciam se é um sistema político democrático que vigora no país ou um sistema político autoritário, ou se é um sistema econômico capitalista ou se é um sistema econômico socialista, se é um partido X ou Y no poder. Essas não são variáveis que o neorrealismo considera. Agora, assim, por exemplo, no caso do John Mearsheimer e no caso do Kenneth Waltz, que são os neorrealistas, eles não entram na discussão sobre o que está lá dentro dos estados. Para eles, o que importa é ver a posição de poder na política internacional e na hierarquia da política internacional, para daí extrair o comportamento racional dos estados, interpretá-los dessa forma, e assim que eles argumentam, né? Já o realismo neoclássico do Jervis, do Rawls, etc., esses caras vão falar o seguinte, que essa interpretação sobre a posição do Estado na hierarquia de poder mundial é algo interpretado, é algo que depende de que a gente pode chamar de uma variável cognitiva, né, de concepção dos atores que são formuladores de política externa, que são chefes do poder executivo, né, que são chefes de Estado, que são de um partido X ou um partido Y. Eles interpretam o que é o país, o que é o Estado na hierarquia de poder, qual é o tamanho do poder do vizinho, qual é o tamanho do poder das outras grandes potências. É uma interpretação, e é esse argumento que os diferencia dos neorrealistas. Então vamos lá. O terceiro ponto, dito isso, né, a gente está preparado para dizer o seguinte: a estrutura internacional determina o escopo e a ambição dos estados e influencia a política externa destes, ok? Então,
o escopo e a ambição, ou seja, o alcance das ambições, o tipo de ambição, o alcance dos interesses e o tipo de interesse, né? No caso, potências menores como Uruguai, como Suíça, Costa Rica, são potências muito menores. Elas almejam ser uma grande potência? Não, porque na prática, quando você olha para a hierarquia do sistema internacional, da hierarquia de poder internacional, os fatores estruturais não contribuem em nada para esses países. População pequena, território pequeno, economia pequena, limitada, né? Ainda que a Suíça seja uma potência industrial, cadê o poder militar? Né? Como é que será que ela consegue almejar o papel de ser uma grande potência? Né? Na verdade, a estrutura acaba determinando, limitando, né, as ambições de estados, potências menores. Né? Já potências médias, potências regionais podem até ter uma ambição maior. Né? No caso, por exemplo, o Brasil, que não é uma grande potência, mas certamente uma potência, vamos colocar assim, secundária, certamente alguns poderiam argumentar que é uma potência regional, o Brasil pode ser considerado de repente uma potência média. O Brasil, se como assim, racionalmente, né, numa perspectiva matemática, crua, racional, como se fosse uma máquina governando o país, a gente pensa assim, olha, o país poderia se tornar uma grande potência. Né? Tem que acabar colocando muitos recursos no aspecto do poder militar, para ampliar o poder militar do Brasil e mobilizar recursos humanos, recursos naturais, recursos econômicos para se tornar uma grande potência. Porque existem incentivos estruturais para fazer o Brasil poder almejar isso. Então, na prática, o tamanho da população do Brasil, da economia do Brasil, do território do Brasil, acabam dando-lhe uma condição muito melhor do que de várias outras potências e a estrutura acaba determinando as potencialidades do país. Só que por que o Brasil, então, não investiria nisso? Bom, aí vai depender, então, no caso olha só, essa aqui é a análise do realismo neoclássico já. Por que o Brasil se comporta do jeito como ele se comporta na política internacional? Ele se comporta dessa forma porque você tem todo um aspecto cultural envolvendo, uma ideologia envolvendo pessoas no Brasil, as lideranças políticas, os partidos políticos, as preocupações, as expectativas sobre o potencial do país, os problemas nacionais a resolver. Né? O Brasil tem muita pobreza, o Brasil tem muita desigualdade, tem muito o que dedicar para a área social e tal, para envolver realmente, fazer um país de verdadeiros 210, 212 milhões de habitantes e não um país em que tem uma população excluída, né, do sistema econômico e não engajada, portanto, naquilo que poderia fazer o Brasil grande economicamente, tecnologicamente e assim poder militar ampliado, etc. Né? Então, nesse sentido, o que acontece? Existe uma estrutura internacional? Existe. Existe uma hierarquia de poder mundial? Existe. Só que conceber isso não basta para nós, acadêmicos, explicarmos o papel, ou o comportamento, ou os interesses dos estados. Na análise do realismo neoclássico, a gente precisa entender o conceito de política externa, a gente precisa considerar o processo decisório por trás da política externa, entender quais são os atores ali envolvidos dentro do Estado para a formulação da política externa. Porque esses atores interpretam, né, aquela hierarquia de poder, eles calculam o seu poder em comparação aos demais estados e eles têm expectativas, têm prioridades, né, têm uma ideologia, têm uma perspectiva diferente. Cada ator em cada país tem uma perspectiva diferente, então é preciso considerar isso para aí explicar o comportamento internacional dos estados. Quando a gente assiste uma palestra, por exemplo, do John Mearsheimer, ele critica a política externa dos Estados Unidos, diz que tanto faz se está no poder o republicano ou um partido democrata no país, à frente do país, que o país tem agido de maneira irracional, segundo ele. Né? Então, nesse ponto, ele considera que a estrutura internacional ela
leva os Estados Unidos a se comportarem com uma liberalidade absurda, porque os Estados Unidos têm a prevalência militar e nos últimos 30 anos, né, Mari foi questionada, mas isso pode estar mudando. Então, o Mearsheimer critica o fato de que os Estados Unidos não estão contendo a segunda maior grande potência, a terceira maior grande potência, no caso, dá para discutir se é a China, se é a Rússia, mas eles não estão se concentrando nisso tanto quanto se envolvendo em intervenções aqui e lá, mantendo uma presença e não decisiva, né, em teatros de operações em que, na verdade, as guerras em que os Estados Unidos se envolveram não resultaram numa vitória decisiva em que eles se envolveram, né? Então, na prática, o Mearsheimer critica isso. E a crítica que a gente pode fazer de uma perspectiva do realismo neoclássico ao Mearsheimer é o fato de que, bom, o próprio Mearsheimer ele está usando recursos que o realismo neoclássico considera para elaborar a análise dele, porque ele justamente, a crítica dele é de que o comportamento internacional dos Estados Unidos está partindo de interpretações mal feitas, de erros de cálculo bom, o Mearsheimer não oferece e não tem os recursos teóricos, conceituais para analisar dentro do Estado. Por quê? Tanto o Mearsheimer quanto o Waltz consideram o Estado como um Estado unitário, né? Cada Estado é unitário, ou seja, não importa para explicar o comportamento e as interações desse Estado, não importa o sistema econômico, o sistema político lá dentro. Basta conceber a sua posição na hierarquia de poder e daí extrair uma explicação para o comportamento internacional desse Estado. A crítica que o Jervis, o Rawls, o Walford, o Sakaria vão fazer a esses caras neorrealistas estruturais é que você, para explicar o comportamento das interações de estados como os Estados Unidos, você precisa entender quais são as crenças, as aspirações, as percepções, as concepções de mundo, as visões de mundo de atores dentro dos estados, tá? E aí que a gente entra nesse último ponto de premissa do realismo neoclássico. Ou seja, fatores domésticos determinam a política externa, né? Duas coisas determinam, portanto, a estrutura internacional e fatores domésticos. De que forma? Porque fatores domésticos, incluindo variáveis cognitivas, ou seja, de concepções, de crenças das pessoas ali envolvidas no processo decisório da política externa, influenciam na maneira como o Estado, aí a gente está falando de Estado nesse sentido de considerar o chefe de Estado, as pessoas no processo decisório da política externa e grupos de interesse, né, a cultura, a opinião pública, etc. A estrutura internacional e a hierarquia de poder só vai afetar o comportamento internacional dos Estados na medida em que ela será interpretada pelos formuladores de política externa que, na prática, tomam as decisões sobre o comportamento internacional do Estado e sobre as relações do Estado com outros. Então, esses formuladores vão conceber inimigos e amigos, vão conceber potencial de cooperação e de fazer um acordo econômico, um acordo militar com estes atores e não com aqueles, né? Eles vão perceber a necessidade de priorizar investimentos militares para galgar posições na hierarquia de poder e assim eles vão tomar decisões. Um partido pode tomar decisões diferentes de outro partido, então a gente precisa entender fatores domésticos para a gente entender o comportamento internacional dos Estados. Porque a estrutura internacional, embora ela exista, ela é interpretada de acordo com as crenças, a opinião pública e partidos políticos que estão dentro do Estado, né? Então você vai ter essas duas coisas. Vamos aprofundar nessa análise. Quando eu falo do sistema internacional, da estrutura internacional, a gente está remetendo a essa estrutura que lá no Kenneth Waltz a gente já viu. A estrutura internacional contém nas suas características incentivos e constrangimentos estruturais para o comportamento dos Estados. Esses incentivos e constrangimentos estruturais dependem das três variáveis que eu já falei: o princípio ordenador, né, que é a anarquia internacional, a não diferenciação das unidades e, em terceiro lugar, a distribuição
das capacidades entre os estados, né? Então, na prática, a distribuição das capacidades entre os estados dizem respeito à diferença entre estados com base no poder que cada um tem. Então você tem às vezes uma bolinha grande, uma bolinha menor, uma bolinha média grande, enfim, dependendo do quê? Dependendo do poder desse estado. Daí vem a hierarquia do poder internacional. E nessa hierarquia é que faz sentido o processo, o comportamento e as interações entre os estados, né? Então, naturalmente, um estado que é a primeira bolinha, à esquerda, né, que é a maior, ela pode absorver a segunda bolinha da esquerda para a direita ali, que é menor. Daí ela amplia o seu poder, seu território, sua população, sua economia, amplia a sua projeção de poder militar, né, usando essa nova bolinha. E os demais vão interpretar esse movimento como, bom, ou uma bolinha, tipo a terceira de esquerda para a direita, se une a esse primeiro estado, ou ela se junta com outros estados que, bom, não querem ser engolidos por aquele estado gigante. Então elas podem formar uma coalizão de estados contra aquela grande potência maior mesmo, a maior grande potência. Bom, agora, essa decisão, se você se alia ao Estado grande ou se você participa de uma coalizão e tudo, isso vai depender do quê? De interpretação de atores domésticos ali. Vai depender de ideias que eles têm, de crenças, de concepções, expectativas, percepções, né? E elas são pessoas que vão calcular o poder de um Estado em relação ao outro e o que um Estado pode fazer para sobreviver e prosperar e ganhar mais poder na política internacional. A lógica sistêmica, portanto, para a gente entender o realismo neoclássico, vem dessa estrutura básica e articula a gente precisa articular essa estrutura básica com a lógica da Innenpolitik. Innenpolitik é um termo em alemão, né, já foi usado nas perspectivas para explicar o comportamento do Império Alemão, lá do Império Alemão, lá do Bismarck, do Guilherme II, e já foi usado também por autores, né, como o Robert Jervis e o próprio Gideon Rose. Innenpolitik se refere à política doméstica, né, a política interpartidária, etc. Então vamos lá, fatores domésticos são o quê? Ideologias políticas e econômicas, né? Innenpolitics, né? Ideologias afetam a política, a cultura nacional. As características de uma cultura nacional são diferentes das características de outra cultura nacional, né? Se é um comportamento mais agressivo ou se é menos agressivo, se é um país que concebe o seu país como o melhor, o mais poderoso do mundo e que a gente não pode aceitar nenhum outro que desafie a nossa prevalência, número um, né? Ou é um país que não alimenta essa cultura, né? Se a cultura é chauvinista, essa cultura chauvinista de engrandecer o espírito nacional, o nosso país é o melhor do mundo e deve ser o primeiro, sempre terá que ser o primeiro, e para isso a gente tem que subjugar os demais, né? Que são mais fracos, que não são tão bons quanto nós. A cultura chauvinista, ou se é uma cultura que é mais plural, multicultural, que aceita respeita os outros estados como eles são, respeita as diferenças, respeita a diversidade, prefere uma cultura nacional que prefira o diálogo, a democracia internamente e o multilateralismo externamente na política internacional, né? Soluções internacionais negociadas e não unilaterais. Isso depende muito da cultura nacional, né? Estou dando exemplos aqui, né? Do que você tem que ver em cada um dos países para entender o comportamento internacional desse país. A política partidária, quando a gente fala da política partidária, a gente está falando assim, olha, existem países bastante diferentes, né? Alguns países, como os Estados Unidos, têm 2 partidos políticos grandes que acabam se revezando praticamente no poder, né? E em outros países você tem uma diversidade maior. Em alguns países você tem chances de extremos chegarem ao poder, do extremo da direita e do extremo da esquerda chegarem ao poder.
Então, isso vai influenciar o comportamento e as interações entre os estados, porque cada partido político no poder, ele pode ter uma diferente interpretação do mundo, da hierarquia de poder mundial, e tomar decisões que são diferentes daquelas que seriam tomadas por governos com um chefe de estado diferente, com outro partido. Então, mais uma coisa, a estrutura socioeconômica também afeta. Por quê? Um país que tem graves problemas sociais, tipo a Índia, o Brasil, né? O Brasil não é uma grande potência, a Índia é uma grande potência, a China a China é uma grande potência, né? É diferente do Brasil também, mas são três países que têm problemas sociais ainda graves, tem desigualdade, tem problema de extrema pobreza. Então, são países que têm prioridades na política internacional que acabam sendo dependentes, né, da opinião pública, das pressões internas, das demandas da população por meio dos seus próprios sistemas políticos e, portanto, a estrutura socioeconômica de um país acaba condicionando a quantidade de investimentos, de comprometimento de recursos humanos, econômicos, naturais, para a área militar portanto, acaba afetando o potencial de um Estado de galgar posições na hierarquia do poder mundial. Né? Então, são todos fatores domésticos que a gente precisa considerar para entender o mundo. Né? Então, vocês estão vendo como o realismo neoclássico articula a lógica sistêmica com a lógica da inner politics. Aí, qual é a moral da história? Fatores domésticos influenciam o modo como os incentivos e constrangimentos estruturais são percebidos pelos formuladores de política externa. Os formuladores de política externa são literalmente são aqueles que tomam decisões que vão determinar o comportamento internacional dos Estados. Né? Se o Estado assina um acordo ou não com outro, qual tipo de acordo, o conteúdo desse acordo, isso tudo vai depender dos formuladores da política externa. E os formuladores da política externa, eles são apontados pelo chefe de Estado, né? Inclusive o próprio chefe de Estado é um formulador de política externa. E o chefe de Estado e os formuladores, eles estão sujeitos a pressões partidárias, pressões de grupos de interesse, pressões de outros países. Eles provêm de um contexto cultural nacional, né? O chefe de Estado é um nacional, né? No caso do Brasil, o nacional brasileiro, o chefe de Estado indiano é indiano, o chefe de Estado chinês é chinês, eles têm o seu background ali, sua trajetória histórica, pessoal, formação nas escolas do país, formação e política ali na cultura nacional, eles tem uma visão sobre o que é a opinião pública, sobre o que as pessoas querem no seu país, sobre as prioridades que a sociedade determina, coloca, né? Então, tudo isso acaba influenciando o processo de formulação de política externa. Qual é a proposta de estudos, então, do realismo neoclássico? Né? Primeiro, como eu falei, articular as duas lógicas, a sistêmica com a lógica do inner politics, da política interna dos Estados. O desafio metodológico dessa proposta é desenvolver narrativas teoricamente robustas sobre como o poder material é traduzido para o comportamento dos verdadeiros tomadores de decisão da política externa. Então, o poder material, a gente está falando do poder econômico, poder militar, o tamanho do território, tudo, recursos naturais, tudo isso que, né, é o que a gente pode chamar de poder material, inclusive o poder militar. Tá? E quando a gente está falando do desafio metodológico, isso é baseado no texto do Gideon Rose, que fala sobre essa perspectiva do realismo neoclássico e coloca, né, esse desafio de como metodologicamente, operacionalmente, a gente analisa, a gente escreve um artigo para explicar um comportamento de um Estado, identificando, descrevendo o poder material desse Estado e como esse poder material desse Estado é interpretado pelos formuladores, tomadores de decisão, né, em política externa. Então é um desafio. Cada Estado acaba tendo uma lógica diferente, né? Bom, inclusive, isso é uma crítica
que algumas pessoas vão fazer, inclusive os próprios neorrealistas vão fazer, a perspectiva do realismo neoclássico, porque acaba sendo uma perspectiva que vai tentar explicar ad hoc, né? Explicação ad hoc, ou seja, explicar caso a caso como é o comportamento internacional de um Estado. E é caso a caso, não tem uma perspectiva generalizável para isso, né? Então, assim, a perspectiva do realismo neoclássico não é tão generalizável, porque não é tão abstrata quanto a dos neorrealistas. Mas, por outro lado, como eu já falei, o próprio Mearsheimer, quando vai tentar explicar o comportamento internacional dos Estados Unidos, ele acaba recorrendo a menções a partidos políticos, a formuladores, a menções a percepção equivocada da realidade que formuladores da política externa americana têm, e aí ele critica a política externa americana. Mas, e aí? O Mearsheimer diz que fatores internos ao Estado, fatores domésticos, né, não são importantes. Mas, por outro lado, o Mearsheimer, que é um realista estrutural, neorrealista, né, ele acaba usando, recorrendo a esses mecanismos, essas variáveis domésticas, né? É uma contradição que eles mesmos têm. Então, o realismo neoclássico consegue se defender dessa crítica. Fala, olha, se a gente quiser entender a política internacional, não tem como. A gente precisa estudar cada Estado lá dentro do Estado, o que é, como é que são as percepções, como é que são construídas as crenças, as percepções e as políticas para determinar o comportamento dos Estados. Então, esse é o primeiro ponto da proposta de estudos e das implicações dessa proposta do realismo neoclássico. O núcleo do problema, eu já adiantei alguma coisa, o núcleo do problema é a conexão entre as capacidades materiais de poder de um Estado, né? Naturalmente, capacidades materiais diz respeito ao poder militar mesmo, a capacidade de botar recurso econômico para ampliar a qualidade e a quantidade de armamentos, etc. E a conexão entre essas capacidades e a avaliação subjetiva dos formuladores de política externa. Então, assim, cada Estado tem um conjunto de capacidades, e essa capacidade ela é medida sempre de maneira relativa. A mensuração da capacidade material de poder não é simplesmente contabilizar quantos rifles, quantos tanques, quantos porta-aviões, quantos submarinos, quantas aeronaves de ataque, de transporte cada país tem, né? Você tem que ver o que de cada país, mas em comparação, em relação aos demais, numa hierarquia de poder. Agora, essa hierarquia de poder, ela é avaliada por pessoas, pelo ministro de Relações Exteriores, pelo chefe de Estado, pelos diplomatas que compõem ali, analistas que acabam influenciando indiretamente a política externa, mas que não têm autoridade para tomar a decisão, né, grupos de interesse, congressistas, partidos políticos e tal. A avaliação dessas capacidades relativas do Estado, ela é feita pelos formuladores da política e é subjetiva, ou seja, aí que vem o aspecto cognitivo. Subjetiva porque é pessoal, é uma interpretação pessoal, né? Uma interpretação pessoal que é discutida entre outros, aí ela se torna intersubjetiva. Subjetiva diz respeito à interpretação de um sujeito, de um indivíduo. Intersubjetiva é o compartilhamento dessa interpretação. A gente, quando está falando de interpretação, uma interpretação compartilhada, coletiva, aí é algo intersubjetivo. Só que o ponto é que esse entendimento, essa interpretação intersubjetiva, ela varia muito conforme o país, e ela é muito afetada pela cultura nacional, ela é afetada pela configuração partidária, ela é afetada por uma ideologia e tal, ou várias ideologias, e nesse aspecto não existe uma compreensão universal entre todos os estados sobre como é a hierarquia do poder internacional, como é a hierarquia de capacidades materiais dos estados e quais são as efetivas prioridades de um estado para tentar galgar posições de poder na hierarquia do poder mundial, né? Então, essas interpretações são diferentes. Quando, de novo, interpretação se refere à concepção, se refere à percepção, a cálculos, né? Então, nesse sentido, cada estado interpreta
a sua maneira, né? E não existe uma interpretação universal, uma referência única. Eu já mostrei para vocês um site, uma plataforma chama Global Firepower, né? Ali você tem o poder militar de poder naval, poder aéreo, poder terrestre de cada estado, e aí eles conferem indicadores, quantificam isso e colocam ali uma hierarquia de poder mundial. Só que aquela leitura é uma interpretação acadêmica, é um estudo muito interessante, bem feito e tal, sobre como é a hierarquia do poder mundial, quais são as maiores potências militares do mundo, e aí tá. Agora, é uma interpretação sobre como é a hierarquia do poder mundial, né? Simplesmente uma interpretação. Outros atores, outras pessoas podem interpretar de maneira diferente essa hierarquia. Pode ser que o primeiro lugar, os Estados Unidos, não estão tão longe do segundo lugar que a China. E não, ou pode ser, para outros, os Estados Unidos ainda continuam muito à frente da China. Né? E em relação à Rússia, a mesma coisa. Em relação à Índia, a mesma coisa. Né? Então vai depender da interpretação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo dada aquela interpretação sobre como é a hierarquia do poder mundial, o que eu vou fazer? O que eu vou decidir? O que eu vou decidir que o Estado vai fazer? Eu, como um presidente do Brasil, né, vai definir as prioridades do Brasil em termos da política internacional. Será que o Brasil vai tomar a decisão de se aliar e extrair benefícios da maior grande potência? Ou o Brasil vai procurar se aproximar da segunda, da terceira, da quarta maiores grandes potências para tentar aí se aproximar e tentar conter até aquela grande potência que está em primeiro lugar. Aí vai depender muito, né, das crenças das pessoas e tal. Então, assim, não dá para ver o mundo pro realista neoclássico, não dá para ver o mundo conforme o neorrealismo apenas, porque a gente precisa considerar essas diferenças internas que existem entre os estados. O terceiro ponto estuda-se o modo como tomadores de decisão da política, né, interpretam e reagem a dinâmicas da balança de poder. Eu acabei de mencionar esse exemplo para justamente ilustrar isso, né? As dinâmicas da balança de poder. Quais são? Bom, a dinâmica pode ser: eu, como estadista, eu tenho opções estratégicas, né? Será que eu vou me aliar ou procurar formar uma coalizão de potências para tentar conter aquela que é maior? Ou eu vou tentar fazer uma relação equilibrada entre todas as grandes, né, uma relação equilibrada com as grandes potências, e no caminho eu extraio benefícios de cada uma delas e procuro construir meu poder militar? Ou eu me alio à grande potência numa aliança, tipo a OTAN, dos Estados Unidos, né? Me alio à Organização do Tratado Atlântico Norte, e aí eu procuro extrair ali armamentos, conseguir benefícios para conseguir armamentos e tal, e conseguir me desenvolver economicamente e assim galgar posições na hierarquia do poder mundial. Bom, então, a proposta do realismo neoclássico é justamente estudar a interpretação dos tomadores de decisão, né, para entender as decisões que eles tomam na política externa e, portanto, para entender o comportamento e as interações entre os estados. Qual é a lógica causal que o próprio Gideon Rose coloca para a gente? A lógica causal é o quê? Todo desenho de lógica causal envolve algo que a gente quer explicar, né, ou descrever, né? A variável dependente é sempre aquilo que a gente quer explicar. Qual que é, nesse caso, é o comportamento do Estado, o comportamento internacional do Estado, o comportamento do Estado e as interações que ele desenvolve, né, com outros Estados. A variável ou as variáveis independentes são aquelas que vão explicar, né, ou vão contribuir para explicar aquela variável dependente. Uma variável independente compõe parte da explicação junto com outras variáveis, né? Isso a gente já mencionou antes. No caso da estrutura concebida pelo Waltz, a gente tem 3 variáveis principais: anarquia internacional, a não diferenciação funcional das unidades, distribuição das capacidades materiais entre os estados. 3 variáveis influenciam o comportamento dos estados. Agora, o que o realismo neoclássico oferece é uma variável interveniente. Toda variável interveniente
indica, explica, descreve a maneira como uma variável, uma ou mais variáveis independentes vão explicar e descrever a variável dependente. Variável independente explica a variável dependente. A variável interveniente mensura de que maneira uma afeta a outra. Mensura, indica, explica de que maneira uma afeta a outra. Ou condiciona de que maneira uma afeta a outra. Né? Então, a variável interveniente dos realistas neoclássicos é a de que fatores domésticos, no sentido de interpretação dos tomadores de decisão sobre o poder material, acabam condicionando a maneira pela qual essas variáveis independentes afetam o comportamento do Estado, que é a nossa variável dependente. Tá? Esse é o desenho de pesquisa que eles colocam. Nesse caso, esse quadro tá no artigo lá do Gideon Rose, e o que a gente vai destacar aqui como principal é o seguinte: in Politic Theories, a maneira como ele chama aqueles realistas tradicionais, que a gente já sabe, os realistas clássicos, a gente pode chamar de realistas clássicos, né, os primeiros realistas, que estudavam o que? A natureza humana, o comportamento dos indivíduos, a organização interna dos estados, para daí extrair, né, como fatores internos afetam a política externa. Essa era a lógica causal. Né? Agora, essa lógica causal é bem diferente do realismo que a gente pode chamar de realismo ofensivo, que é a do Mearsheimer. Então, assim, o realismo ofensivo, o realismo estrutural ofensivo, o neorrealismo ofensivo, eles vão partir da análise de que o sistema internacional, ver, né, olhar, estudar o sistema internacional é importante, e a concepção da anarquia é hobbesiana, no sentido de guerra de todos contra todos, etc. E que as unidades, né, elas não são diferentes, elas têm as mesmas funções, como eu falei, né, e os incentivos sistêmicos são exatamente os objetos de estudo que a gente precisa se concentrar para explicar a política externa e o comportamento dos Estados. Né? Agora, aqui está o Neoclassical Realism, ou seja, realismo neoclássico, e o realismo neoclássico vai considerar que, sim, a análise do sistema internacional é importante. O segundo ponto é, a anarquia, ela é obscura, ela depende, né? A anarquia internacional não necessariamente tem uma configuração hobbesiana de guerra de todos contra todos, não necessariamente ela é caótica, ou seja, né? A anarquia internacional não implica caos, né? Naturalmente, a análise do realismo neoclássico diz que sim, os estados são diferentes entre si, porque existem fatores internos que os diferenciam entre si, né? Daí eles, nesse sentido, a interpretação sobre como é o Estado já é diferente da interpretação do neorrealista, né? Do Mearsheimer, por exemplo. Então, como é que é a lógica causal do realismo neoclássico? Primeiro, existem incentivos e constrangimentos sistêmicos, que são as variáveis, que é a variável independente. Né? A variável interveniente qual? Relacionada a fatores internos, fatores domésticos, né? Como eu falei, cultura nacional, ideologia nacional, as disputas partidárias, configuração partidária, etc. E isso acaba influenciando, aí sim, a política externa. Ou seja, o conjunto de variáveis sistêmicas são condicionados pelas variáveis domésticas dentro dos Estados para determinar o comportamento internacional dos Estados. É isso que está mais ou menos dizendo aqui. Então, com isso, a gente encerra essa aula e espero que vocês tenham entendido e elaborem perguntas sobre o realismo neoclássico.